Ele falou assim, vamos chamar o cara que montou esse motor. Esse cara vai é a minha opção. Buscou o cara na África, o cara foi para esse navio. Quando chegou no navio, ele parou assim, 15 minutos, olhou o barulho, chamou um auxiliar e falou assim, bate 2 vezes naquele determinado lugar e aperta. Naquele momento, o motor começou a funcionar e o navio começou a andar. Aí o dono chegou e falou assim, quanto você me cobra por isso? Ele falou $50 mil. Eu falei, o dono falou, você passou meia hora aqui, você está me cobrando $50 mil por causa de uma marretada, por causa de um ajuste. Ele falou assim, olha, $1 por conta do ajuste. 49.999 por toda a minha experiência de vida até saber onde bater no local certo. Eu agradeço a Deus pela essa minha história, porque eu aprendi aonde bater no martelo, através da minha história. E essa apresentação, a estrutura que eu mostrei, foi um método que eu desenvolvi através das minhas experiências. E hoje eu trabalho com a educação financeira e com investimentos. Porque só a educação financeira não adianta. A gente precisa ter os investimentos para potencializar os ganhos. Como eu falei, os investimentos, eles são o fermento que fazem o bolo crescer. Vai fazer o seu dinheiro crescer. E a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa mentalidade. Inclusive, como a Elane falou no começo, muito bem. Decisões decidem destinos. Algumas pessoas falaram que cortavam a corda. Bruno falou que não teria coragem de cortar a corda por ser um pai. Tem resposta certa para isso? Não tem. Só que tem uma coisa. Você tem que viver com as consequências das suas decisões. Porque essas decisões que você vai tomando, elas vão decidir no seu destino. Eu trouxe aqui um tabuleiro de xadrez. Alguém aqui joga xadrez? Só uma moça? Vou te convidar. Inclusive eu gosto bastante. E a gente não encontra muita gente joga xadrez, né? Eu não gosto online, só gosto de... É mesmo? As pessoas jogam bastante. Isso aí. Então, qual é a possibilidade de você ganhar um jogo de xadrez ou qualquer jogo se você não decidir jogar? Qual é? Nenhuma. Como o Lívia colocou muito bem. E eu respeito a opinião dela, porque ela trabalha com desenvolvimento de pessoas também. Então você nunca vai conseguir fazer uma virada de chave se você não decidir começar a jogar. Como eu falei com vocês, eu passei 15 dias arrastando corrente até tomar uma decisão de fazer uma virada. E essa decisão fez toda a diferença. Após o primeiro lance, você tem aproximadamente 20 possibilidades em um jogo de xadrez. O que você quer dizer com isso, Thiago? Se você começou errado, é possível consertar ainda. Não está perdido. Você ainda pode consertar. Após o segundo lance, são mais ou menos 400 possibilidades de consertar o que você fez de errado anteriormente. Após o terceiro lance, são mais de 70 mil possibilidades e aí em diante. Só que tem uma coisa interessante. Eu nadei muito tempo no mar aberto e em um determinado momento, meu treinador falou assim, Thiago, vamos... Ele foi num caiaque do lado, eu fui nadando, ele falou, vamos nadando aí até quando você aguentar em direção à ilha. Só eu, ele e um caiaque. E eu fui nadando. Sabe o que passava na minha mente? Cada braçada que eu dava em direção à ilha eram 2 braçadas. Por quê? Uma para mim ir e a outra para voltar. Se eu desse 10 braçadas para frente, seriam 10 braçadas para trás. Então, se você der 10 passos errados, você vai ter que dar pelo menos 10 passos de volta. Por isso, é importante a gente calibrar o nosso time. Isso é
a importância de você errar menos. E a boa notícia que eu tenho para dar a vocês é que você já deu o primeiro passo para transformar a sua vida financeira se inscrevendo nesse treinamento. E você deu o segundo passo na direção certa, vindo até aqui, nessa noite de quinta-feira. Talvez você trabalhou o dia todo, né? Tá cansado. Uma das sócias fundadoras do Ápice, a Helena, ela estava no aniversário dos filhos hoje e veio aqui prestigiar a gente também. Então a sua rotina foi pesada hoje, mas você deu o primeiro e o segundo passo. Isso te colocou lá na frente. A gente trabalhou com tráfego para divulgar esse evento. Inclusive, o meu gestor está aqui, que é Victor, um cara fantástico, trabalha muito bem. A gente, com pouco recurso, a gente alcançou mais de 6.178 pessoas. Mais de 6.000 pessoas disseram não para essa possibilidade e você disse sim. Então você saiu na frente. Cada decisão na sua vida te deixa mais próximo ou mais distante do seu destino. Eu quero agora que você olhe para a pessoa do lado. Se você não conhece essa pessoa, pergunte o nome dela. Vamos lá? Isso aí. Muito bom. Eu não te conheço. Qual é o seu nome? Menezes. Menezes. Um prazer, Menezes. Também não te conheço. Qual é o seu nome? Odilon. Odilon. Grande prazer. Agora vire para essa mesma pessoa que você acabou de conhecer e fale. Você é o próximo multimilionário de Salvador, pela decisão que você tomou hoje. Fala. É isso aí. A partir desse primeiro passo, vocês vão abrir essa possibilidade. E vamos pra cima. Chega a ficar arrepiado, gente. Vocês deram o primeiro passo. Eu costumo falar nos meus treinamentos uma coisa interessante. Você, que é jovem, eu acho que o mais jovem daqui, parabéns. Você nunca vai além dos seus sonhos. Então ouse sonhar. Você tem quantos anos? Eu tenho 12. Eu queria aprender sobre gestão financeira com 12 anos. Qual é o seu nome? Thales. A mãe dele está de parabéns. Ela está expondo ele a esse ambiente de crescimento. Parabéns, Thales. Vou te falar uma coisa. Ouse sonhar. E sonhe grande. Porque você nunca vai além dos seus sonhos. Sonhe alcançar lugares altos. E trabalhe para isso. O tempo, ele está a seu favor. Foque e continue nesse caminho. Então, hoje vocês deram o primeiro passo rumo a ser multimilionário. E eu quero incentivar vocês a pensarem e a sonharem. Você pode, gente. Você pode. A gente vai ver aqui que prosperidade financeira não tem a ver necessariamente com conhecimento. Se fosse assim, os mais ricos tinham um maior grau de estudo. E com o máximo de respeito, eu conheço vários doutores que não têm onde cair morto. Inclusive, vocês viram a quantidade de treinamentos que eu tenho? Eu tenho mais de 3.000 horas de treinamentos. Em pós-graduações, cursos, bem mais de 3.000 horas tirando a faculdade. Só que essas 3.000 horas não me habilitaram para gerir melhor as minhas finanças e ajudar outras pessoas. Foi justamente aquela situação que eu passei que me proporcionou isso. Me proporcionou essa virada de chave e ajudar outras pessoas. Então, você está pronto para começar? Eu quero te ouvir. Qual é o seu nome? Bruna. Bruna, você está pronto para começar? Estou pronta. Coisa boa! Então, esse é o convite. Nós vamos estimular a mudança da sua mentalidade sobre o dinheiro.
Nós vamos abandonar o caos financeiro e construir um plano claro. Começar a investir com segurança. Gente, eu consegui pagar todas as dívidas que eu tinha, inclusive financiamento de carro e tudo mais, em 1 ano e meio. Só com trabalho eu não iria conseguir isso. Eu consegui isso investindo de forma inteligente para fazer o meu dinheiro crescer. Investir de forma consciente é como alguns falaram aqui. Não é só investir, é calcular o que está fazendo. Alguns falaram assim, eu vou cortar a corda porque eu vou salvar mais vidas se eu cortar essa corda. Beleza. Na minha opinião, esse é o pensamento certo de fazer. Calculando o risco sempre. Nós vamos também... vou estimular você a começar com o que você tem hoje, gente. Eu tenho um vídeo... Não sei se eu consigo passar aqui agora. Mas eu tenho um vídeo, você vai lá no Instagram, tem uns 3 anos esse vídeo. Eu tava parecendo um presidiário. Se for lá no meu Instagram, você vai ver esse vídeo. Eu até separei, mas acho que não vou conseguir passar aqui agora. Tava barbudão, um negócio assim assustador. E tava falando um assunto muito importante, tava achando o máximo, né? Tava achando que o vídeo tava super qualidade. Tava parecendo um náufrago. Eu queria até mostrar esse vídeo pra você ver o quanto eu melhorei, viu? Algumas pessoas, homens e mulheres, são como os bonzinhos, né? Melhoram com o tempo. Vocês precisam ver como eu estava realmente acabado, viu? Mas beleza, era o meu processo e eu não desprezo meus pequenos começos. E nesse vídeo eu falava que eu acordei de manhã, eu já investia com a XP e eu vi uma notificação. E essa notificação fala assim, você acabou de receber 7 centavos de dividendos. Agora eu quero perguntar a você, que eu acho que é a segunda mais nova aqui. Qual é o seu nome? Wélica. Wélica, um diferente. Eu lembro de você que eu botei na lista de transmissão. 7 centavos, Wélica, transforma a sua vida financeira? Não. Não transforma. Transforma a sua vida financeira? 7 centavos? Não. Também não. Só que a sensação que eu tive ao receber aqueles 7 centavos foi uma das melhores coisas do universo. Quando eu recebi aqueles 7 centavos, eu falei, rapaz, não é que é verdade que o meu dinheiro pode trabalhar por mim? E esse negócio pode dar certo? E daí eu comecei a me empolgar. Por exemplo, uma faxineira que eu pagava R$100 por diária, eu falei assim, ó, eu vou segurar esse negócio aí agora que eu vou comprar alguns ativos. Para ganhar 7 centavos, eu comecei investindo R$9,70. Eu me lembro como hoje, gente. E como alguns falaram aqui, esses 7 centavos, ele não transformou minha vida financeira. Só que ele transformou a minha mentalidade. Eu falei, rapaz, que coisa boa é trabalhar, é ganhar dinheiro sem trabalhar. Trabalhava tanto, gente. Cheguei a ficar, como eu falei, 48 horas sem dormir, trabalhando direto. Uma luta para ganhar um dinheiro suado, quem é da área de saúde, que não é médico, sabe que é um negócio difícil. E eu acordei de manhã com aqueles 7 centavos. Eu falei, pô, se eu investir 7 centavos, eu investi 9,70 e peguei 7 centavos, eu vou continuar nisso aqui. Eu quero chegar a 70 mil. Ele não fez diferença na minha vida financeira, mas ele transformou a minha mentalidade. E a partir daí eu vi que era possível e eu continuei. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você gasta e o que faz com aquilo que tem. Gente, eu conheço profissionais que ganham mais de R$50 mil. Só que eles gastam 55. E eu conheço gente que ganha R$2.900. Eu estou citando casos reais. Só que ele só gasta R$2.000 e investe R$900. Enquanto um ganha um valor exorbitante, mas está fechando o mês no negativo em mais de R$5.000, o outro ganha um valor pequenininho.
mas consegue guardar R$ 900 e investir de forma inteligente. Então, não é o quanto você ganha, é como você gasta. Sucesso financeiro não é uma questão de sorte, gente. 80% do resultado que você tem vem do seu comportamento e apenas 20% do seu conhecimento técnico. Então, se você mudar isso aqui, você tem 80% de chance a mais de dar certo na sua vida financeira. Riqueza é construída com rotina e não com um único acerto. Tem um estudo que mostra que vários jogadores de futebol, após se aposentarem, entram em falência. Eles ganham muito, mas gastam muito mais. Quando o fluxo para, o cara está lascado. E esse dado não é apenas com futebol. Ele também acontece no basquete americano, que os salários são muito maiores, inclusive em dólar. Dinheiro é reflexo da sua mentalidade. Por isso a importância da sua virada de chave. Eu tenho um treinamento que a gente fala sobre gestão financeira. Inclusive, ele é ministrado em parceria com algumas pessoas. Inclusive, algumas pessoas estão aqui, a Elane é uma delas e outras pessoas também. E a gente ajuda em uma imersão de um dia a transformação da vida das pessoas. O que você acredita sobre dinheiro? Dinheiro é sujo, como a Elane falou aqui? Muita gente escuta isso, né? Quem acha que dinheiro é sujo não vai querer ter dinheiro no bolso. Não sou bom com finanças. Isso aí é um dos maiores mitos, gente. Ninguém aqui nasceu sabendo andar. Nós aprendemos. E mesmo aprendendo a andar e andando a vida toda, em alguns momentos você pode tropeçar. Então não existe essa coisa de eu não sou bom em finanças. Leandro Carnal, um filósofo conhecido, não sei se vocês conhecem ele fala uma coisa interessante. Ele fala vários idiomas. E as pessoas chegam para ele e falam assim, Carnal, você tem jeito com línguas. Ele fala, gente, eu não tenho jeito com nada. O que eu gasto são muitas horas estudando e me aperfeiçoando. São vários verões que eu passo estudando em vez de estar curtindo. E a outra pessoa chega para ele e fala assim, você tem jeito com dinheiro. Gente, tudo na vida é treinável. Tudo começa com o que você acredita, como eu falei anteriormente. Se você acredita, você pode chegar. E a gente vai ver por que isso aí. Tem muito a ver com as metas que você cria. A gente vai falar sobre o método SMART daqui a pouco. Pensamentos criam hábitos, hábitos criam resultados. Vocês podem me observar que eu estou meio gordinho. Sempre pratiquei muito esporte, mas eu vivo lutando contra a balança. E o interessante é que quem quer emagrecer e começa a mudar a sua mentalidade, achar que pode, quer e ter um objetivo claro, ela começa a mudar os hábitos. Não vai mudar tudo de vez, Thiago, não. Você começa com pequenas mudanças. Vou cortar doce 3 vezes na semana. Vou praticar atividade física 5 vezes por semana. E a junção desses hábitos vai te entregar um resultado. A vida financeira é a mesma coisa. Não tem diferença. O hábito que você tem, às vezes, de sair e gastar mais do que você tem. Você ganha... Muita gente, como eu falei, como eu era dublê de rico, eu ganhava um salário e gastava muito mais. Quando você começa a calcular, a investir, que investimento, gente, é um hábito. É um hábito maravilhoso. Quem aqui já investe? Tem muita gente para trabalhar aqui, viu? Quem ainda não investe, entre em contato comigo, que eu vou te ajudar a investir de forma inteligente. E, como eu falei, investimento é um hábito que você pode construir. Tire primeiro que você vai investir. E agora nós passamos para a fase 2, que é a organização financeira. Essa parte é chata, né, Thiago? Não necessariamente. Ela requer um processo e disciplina. Mas se você tem uma visão clara
e ser multimilionário, como vocês falaram aqui, vocês vão aceitar isso aqui, ó. Só quem tem visão, gente, de casa pronta, suporta o processo, que não é fácil. Então vamos lá. Eu convido vocês a sair do piloto automático e assumir o controle da sua vida financeira. Não seja como esse rapaz que se assusta quando vê a fatura do cartão de crédito. Isso é super comum. A gente dá um treinamento em um órgão público aqui de Salvador, não vou falar o nome, mas é impressionante como as pessoas ganham bem e são endividadas lá. E algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Thiago, eu evito até abrir minha conta porque eu morro de medo. Eu não quero me assustar. Isso não é algo recomendável. Por quê? Se você não vê, você não pode corrigir. Certo? Você só pode trabalhar aquilo que você visualiza. Você sabe quanto ganha? Não precisa falar valores, gente. Rafael, não quero que você fale valores. É muito dinheiro, gente, senão não vai ser sequestrado. Mas você sabe quanto você ganha? Sim. Certo. Qual é o seu nome? Tá rouca. Tudo bem. Qual é o seu nome? Mariana. Mariana, você sabe quanto você ganha? Sim. Muito bom. Quem tem carteira assinada, quem é CLT, é mais fácil responder essa pergunta. Eu atendi recentemente um profissional autônomo e ele não sabia quanto ele ganhava. Normalmente, quando eu pergunto, as pessoas sabem quanto ganham, mas não sabem quanto gasta. E tão importante saber quanto ganha é saber quanto você gasta. Aí, a grande jogada com relação à organização financeira. E como eu falei, tenha um estilo de vida condizente com a sua realidade financeira. Eu vejo muita gente aí andando de BMW e não podia nem ter um Uno. Não sei nem se fabrica Uno mais. Mas tem muita gente aí andando de BMW, de picape, que se for avaliar as finanças, não teria nem como ter um Uno, porque um carro é caro. Se você botar na ponta do lápis, você vai ver. É seguro, combustível, as parcelas, uma série de coisas que a gente faz um cálculo com relação a isso aí. Então, tenha um estilo de vida condizente com sua realidade financeira. E uma das coisas que é super interessante que você deve fazer é um diagnóstico financeiro. Tiago, diagnóstico não é coisa de médico? Não, diagnóstico é para tudo. Porque a partir do diagnóstico, você sabe em que ponto está e para onde está indo. O médico, ele faz um diagnóstico para tratar você da melhor forma possível. Tá bom? E a gente pode tratar a sua área financeira através de um diagnóstico. Primeiro, tenha consciência da renda real que você tem. Líquido, ok? Lixe, tenha consciência das suas dívidas e compromissos. Tenha isso listado, gente. E por último, calcule seus gastos fixos e gastos variáveis. O que são isso, Thiago? Gasto fixo é aquilo que você tem todo mês. Seu aluguel, financiamento imobiliário, financiamento de carro, caso você tenha. São os gastos fixos. E os variáveis está muito ligado ao seu estilo de vida. É um jantar, um restaurante, uma viagem. E sabe uma coisa interessante, que talvez choque vocês, porque muita gente fala o contrário na internet, e tá tudo bem, porque todo mundo tem sua opinião e tem direito dela. É mais importante os gastos fixos do que os variáveis. Por isso que algumas pessoas falam assim, não ligue tanto pro cafezinho, mas veja como você está construindo. Por quê, Thiago? Os gastos fixos, você não pode se livrar dele rapidamente. Por exemplo, você consegue se livrar de um aluguel ou de um financiamento rapidamente? Não. Mas todo mundo consegue deixar de viajar no final do ano. Não consegue? É muito mais difícil você controlar os gastos fixos do que os variáveis. Então, preste atenção nesses gastos fixos. E a dica, use planilhas ou aplicativos para esse controle. E esse controle vai trazer isso aqui. Gente, é mais fácil você achar uma meia aqui ou uma meia nesse guarda-roupa aqui?
Esse aqui, não é isso? Por quê? Organização. Isso faz toda a diferença. Então, o diagnóstico financeiro é nada mais do que uma organização das suas finanças. Organização das suas finanças. Então, como sair das dívidas, Thiago? É possível? Sim, mas se você enfrentar o seu problema de cara. Faça uma lista de todas as suas dívidas. Depois disso, negocie juros e prazos, que isso é importante. Priorize as dívidas de maior impacto. O que seria a dívida de maior impacto, Thiago? Por exemplo, se você deixar de pagar seu apartamento, ele vai para o leilão. Não é isso? Tem até um lance bem interessante que a gente pode conversar sobre isso. Mas você tem que priorizar a dívida de grande impacto. Se você não pagar a sua energia, vai cortar a energia. Não é isso? Então priorize a dívida de grande impacto e use o método bola de neve ou avalanche. A bola de neve, gente, seria o quê? Você vai juntando dívida e vira uma grande bola de neve. E isso acaba te atropelando. Use isso descascando. Você vai pegando suas dívidas, vai separando ali e vai pagando aos poucos. Você não vai enriquecer devendo, mas você não tem nem paz de espírito devendo. Inclusive, eu fiz uma live com Camila, que trabalha com terapia, tem uns 15 dias, mas e ela falou de um paciente que estava com tanta dívida financeira que ele chegou a ficar impotente. Graças a Deus isso não aconteceu comigo. Não cheguei a esse ponto. No entanto, isso é algo que pode acontecer. Então, você não consegue viver em paz. Gostaram, né? Já passou por isso? Não, passou não. Só para descontrair. Então, você não vai... Rapaz, se identificou de verdade. Eu não vou... Me ligue depois. Viu? Cadê a ajuda? Você não vai enriquecer devendo, gente. Essa aqui é uma das divisões dos seus gastos mais difundidas na internet. Concordo com ela e discordo. Por quê? Eu acredito que os investimentos e a organização financeira, ela é personalizada. Porque Andréia é diferente de Matheus. Tem objetivos, tem histórias diferentes. Se eu pego uma pessoa que está querendo pagar as suas dívidas, certo? Ele não vai poder destinar 30% do seu orçamento para desejos. Não é isso? Por quê? Ele precisa priorizar o pagamento dessas dívidas. Thiago, então corta tudo. Não corta tudo, não. Sabe por quê? Voltando para a área de... Tem uma nutricionista aqui? Não tem. Eu já ia pedir uma consulta gratuita agora, viu? Porque eu preciso de um nutricionista. Já tentei fazer várias dietas restritivas, gente. Só que dieta restritiva, ela corta tudo. Você faz por um tempo, mas você não aguenta. Não é algo sustentável. Então, se você cortar tudo dos seus desejos, você vai suportar isso aí por um tempo. Só que a partir dali, em determinado momento, você não aguenta mais. E você volta ao estado anterior. E às vezes volta até pior. Tá bom? Então, eu vou falar o que tem na literatura, que boa parte dos educadores financeiros costumam falar, ok? Mas não deixe isso engessado. 50% gastos essenciais, alimentação, moradia, saúde e transporte. 20% poupança, objetivos financeiros. Tira o som. Poupança, objetivos financeiros e reserva de emergência. Quem aqui tem reserva de emergência? Vocês estão na frente de muita gente. André, o que é uma reserva de emergência? Dinheiro para emergência. Maravilha. Dinheiro quando você não vai mexer, somente se você tiver uma necessidade realmente de emergência, né? Que não tem jeito. Isso aí.
Emergência não manda aviso prévio, gente. Então é importante você ter... A gente pode atender, você está transformando a sua vida agora, viu? Vai esperar só meia horinha que já está acabando. Falando nisso, quando eu falo já está acabando, eu falo assim, já está acabando, tá tão bom. Vamos isso. Isaac, minha produção, na hora você corta, vai ficar esse troço bonito. Que coisa linda, tô fazendo sucesso. Eu tirei até o sonzinho que tá rinando vocês, né? Gostoso. Eu vi daqui, por isso que eu falei, não, segura. Deixa eu concentrar aqui. Reserva de emergência é extremamente importante, gente. Porque quando você não tem uma reserva de emergência bem estabelecida, quando ocorre emergência, você entra em fragilidade financeira. Agradeço a André pela participação. Inclusive, a André tem um podcast e me fez o convite para estar lá no final do mês. Eu lhe agradeço muito e pode confirmar. Fala um pouco sobre o seu podcast, André, rapidamente. Gente, boa noite, tudo bom com vocês? Levanto aqui melhor, né? Fique à vontade. Então, eu tenho um podcast Vida em Equilíbrio, que é exatamente o propósito de trazer, né, cada vez mais, que a gente busque equilíbrio na nossa vida. Claro que a gente não consegue equilibrar todos os pratos de vez, mas o máximo que a gente tenta, né, a gente consegue, colocando foco, escolhas e fazendo como o Thiago está fazendo, né? Uma delas é o pilar financeiro. A gente precisa, de fato, dar atenção, porque quando a gente coloca atenção em alguma coisa, de fato, a gente consegue estar aí controlando, né, regulando, aumentando, porque tudo que a gente foca realmente acaba crescendo. E a situação financeira vai ser o nosso bate-papo. Vida em Equilíbrio, gente, é no Bahia Notícias, se vocês quiserem seguir, tá lá no YouTube. Tem minha página também, Andréa Cunha Oficial. E a gente vai falar sobre a mentalidade financeira. Andréa Cunha Oficial é podcast Vida em Equilíbrio. Mentalidade financeira é o primeiro passo, né, para eu poder começar a ter dinheiro. Isso aí. Quero ver todo mundo assistindo. Vai ser, está alinhando nossas agendas, possivelmente final de mês de junho ou começo de julho, a gente vai alinhar nossas agendas. Então, esse aqui é um padrão. Você pode seguir ou fazer algo personalizado de acordo com a sua situação. Vamos passar o slide agora. Eu acho que eu gostei de escutar a voz de André, viu? Bom, que deu uma diferenciada aqui. Eu tenho uma voz muito mansa. A gente vai estar passando esse slide. É importante, gente, a gente separar pelo menos 20% de poupança, poupar. Mas não é investir, não é colocar na poupança. É você separar para os seus investimentos. E esse aqui é o método SMART. Quem já ouviu falar do método SMART aqui? Maravilha. O método SMART é uma das melhores formas da gente criar uma meta. Ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e ter um prazo definido. Eu começava muito minhas palestras perguntando assim, deixa eu ver uma pessoa aqui diferente agora, seu Luiz. Seu Luiz, qual a sua meta financeira? Minha meta já está alcançada. Coisa boa! Eu pretendo mudar para aumentar. Perfeito. Quem quiser comprar um apartamento em Lisboa, Espanha, seu Luiz vende, viu? Ele é corretor imobiliário internacional. É verdade. Pega o contato dele, que o cara é fera. Eu perguntava às vezes qual era a sua meta financeira. A pessoa um dia chegou para mim e falou assim, ser rico. Meu Deus, ser rico é uma meta financeira. É uma meta financeira que a gente pode... É específica? Ser rico para você pode ser 10 milhões, não pode ser 1 milhão. Ou menos do que isso, inclusive. É mensurável? Não, porque a gente não tem um valor definido. É alcançável? Eu não posso alcançar aquilo que eu não sei o que é exatamente. É relevante? É desafiadora? A gente não tem noção também. Prazo definido. Se não definir um prazo. Quer ver uma meta bem estipulada, SMART? Eu quero fazer $1 milhão até dia 22 de maio de 2026. $1 milhão até 2026. É específica? É. Eu quero $1 milhão. Isso dá mais de 6 milhões de reais em um ano. É mensurável? Sim. Eu quero $1 milhão.
É alcançável? Sim, é alcançável. Outro dia eu estava numa palestra de um amigo meu, que eu admiro demais, e ele fez uma pergunta semelhante, e o pessoal começou a falar, eu quero 1 bilhão. Eu olhei assim, uma meta boa, hein? Em 1 ano. Eu quero 100 milhões. É bom. Aí eu pensei comigo, meu Deus, será que esse cara vai conseguir isso aí? Parece que o palestrante que estava, uma pessoa que eu admiro demais, estava adivinhando o meu pensamento. Ele falou assim, gente, vamos ter uma meta realista nisso aí. Pô, tem gente que não está ganhando 100 mil reais no ano, quer partir para 1 bilhão. 1 bilhão é um dinheiro bem razoável. Então você precisa ser alcançável. Porque se for uma meta muito alta, você não vai alcançar e vai ficar frustrado com isso. Tem que ser relevante. É fácil conquistar $1 milhão em 1 ano. No meu momento, é algo alcançável, mas desafiador. Vou ter que trabalhar e vou ter que esticar. E tem um prazo definido, não tem? Até maio de 2026. E o que vai te ajudar a alcançar essa meta é o planejamento. Você vai criar várias etapas. Primeiro, definir, coletar dados, analisar esses dados, desenvolver um projeto para alcançar aquilo ali. Pô, eu quero ganhar $1 milhão até maio, mas vou fazer como? Vou fazer treinamento? Eu vou investir de uma forma diferente? Vai ser como que eu vou alcançar $1 milhão? Eu preciso desenvolver uma ideia e depois implementar. E é interessante você monitorar esse processo. Esse monitoramento faz toda a diferença. Porque se eu quero $1 milhão até maio, eu vou começar a estipular prazos para conquistar $100 mil, $200 mil e aí em diante. Tá certo? Então, isso é muito importante. Em um determinado momento, fiz uma viagem para o Peru e a altitude do Peru dificulta a nossa respiração. Camila, inclusive, estava lá recentemente, deve ter passado por isso. Inclusive, acontece até com atletas, que é o famoso mal da altitude, né? E eu usei folha de coca, todo mundo lá usa. Não é nada de droga, é um chá que você usa, então masca ela. Só que eu não me senti bem. Então, eu fui fazer um desafio que sempre gostei de me desafiar. Eu fui subir um dos maiores picos da América Latina, sem tomar remédio e sem nenhum tipo de apoio. E foi difícil, gente. Foi difícil quando eu estava chegando lá em cima. Eu falei, meu Deus, não acaba. Não chega nunca, o que é isso? Aí eu vi uma plaquinha, você está perto, falta não sei quantos metros. Eu falei, olha, agora eu vou. Esse monitoramento, ele te estimula a continuar. Quando eu estava lá perto do pico, bem pertinho de chegar, eu estava cansado. E daí eu vi uma mulher com a bandeira do Brasil na mão, eu falei, essa é brasileira. Eu gosto de conversar até com a parede, fui conversar com essa mulher, a mais de 5.700 metros de altura. E ela falou assim, você tá sozinho? Eu falei, tô sozinho. Eu falei, tô com um grupo, mas eu vou ficar com você. É importante ter pessoas que ajudam você no seu processo. E ela chegou e falou assim, vamos lá, vai dar certo. Ela falou assim, eu tenho aqui uma cachaça e eu vou lhe dar. Eu não bebo, gente. Eu não bebo. Só que eu tava com tanto frio, a mão querendo congelar. Lá no alto, eu falei assim, me dê, venha. Moço, aquela cachaça pareceu queimando tudo. Aqueceu, você não faz ideia. E daí eu falei, vambora. E tava nevando, vento forte. Quem já viu neve, logo quando cai, escorrega que nem quiabo. Mas a gente chegou junto, vamos lá. A gente vai conseguir. A gente vai tirar uma foto com o bandeira do Brasil lá em cima. E a gente conseguiu alcançar. A gente não tirou a foto porque a mão tava tão dura que não tinha como tirar. E quem já tirou foto de luva, é uma benção, não tem condições. Não tinha como tirar a luva naquele frio. O que eu quero dizer com isso? É importante você comemorar as suas pequenas vitórias na sua trajetória. Então vamos caminhando para o final. Isaac, lembra de ajustar isso depois. Então, fase 3. E a que eu mais gosto. Os primeiros passos dos investimentos. E muita gente veio aqui para entender sobre isso. Por que investir? A inflação, ela corrói o seu dinheiro. Porque a inflação, gente, é quando o dinheiro perde valor. Ok? Me manda a mão.
Poupança não é investimento. Poupança rende muito mal, gente. E às vezes até perde para inflação. Ah, Tiago, eu gosto de segurança. Beleza. Você pode investir em outros ativos, como, por exemplo, um tesouro direto, que é tão seguro quanto a poupança e rende muito mais. Certo? Existem também outros investimentos na renda fixa, que são seguros, e tem a cobertura do FGC, por exemplo, que te dá uma certa garantia a depender do valor, certo? Não é também assim. Mas o Tesouro Direto é o risco do país. Então, é tão seguro quanto a poupança e rende muito mais. Então, se você quer segurança e rentabilidade, você pode, por exemplo, investir no Tesouro Direto. E por que você investe? Liberdade financeira vem do retorno acumulado desses investimentos. Como começar, gente? Eu fiz um podcast há um tempo atrás, eu falei mais ou menos isso aqui. Comece buscando conhecimento. Vocês estão fazendo aqui. Primeiro passo. Procure uma corretora confiável. Eu sou vinculado à XP e endosso o trabalho dela. Eu conheço o trabalho da XP. Quantos aqui investem com a XP? Estou vendo aqui que já tem algumas contas para transferir. Depois fala comigo que eu lhe passo meu código. É tudo muito rápido. Né? Mas a gente conversa sobre isso depois. A gente vai ter um momento para conversar sobre isso durante a semana. Procure uma corretora confiável. Eu recomendo a XP porque eu conheço o procedimento dela. Busque um assessor de qualidade. Aqui, Thiago Brandão, quem vos fala. Estou aqui para te ajudar a investir melhor. Conheça o seu perfil do investidor. É super importante, gente, conhecer o seu perfil do investidor para você investir de uma forma que não venha a te causar problemas no final. Eu, quando comecei a investir, eu não tinha assessoria de qualidade e no popular eu meti o louco. Eu comprei uma determinada ação e essa ação só caía, gente. Só caía. E eu comecei a sonhar com essa ação caindo e eu acordava de madrugada. Eu falei, meu Deus do céu. Resumindo, vendi a ação no prejuízo porque não estava aguentando aquilo ali. Eu tinha investido em algo fora do meu perfil daquele momento. Tenha metas claras usando o método SMART. Comece com o que você tem hoje. Eu dei um exemplo que eu comecei com R$ 9,70. Todo mundo aqui acho que tem R$ 9,70, né? R$ 9,70 hoje em dia não compra um salgado. Um salgado custa lá os seus R$10 pelo menos hoje, né? Comece com o que você tem hoje. Só comece, dê o primeiro passo. Faça aportes mensais, mesmo que pequenos. Porque a sua mentalidade vai mudando a partir daí. Você vai fazendo aportes mensais ali. Isso aqui vira um vício, gente. O nosso cérebro, ele gosta de recompensa. Então você começa a investir ali, começa a ter retorno. E aquilo dá uma virada de chave na sua vida. Então, dê o start. Vamos falar um pouquinho sobre renda fixa e renda variável. Renda fixa e renda variável são as duas grandes esferas do mercado financeiro. Renda fixa é o quê? Mais seguro. Para aquela pessoa que tem um perfil conservador. Tem uma rentabilidade menor. É verdade isso, Thiago? Não necessariamente. Agora mesmo a gente está com taxas altíssimas e a gente está tendo uma excelente rentabilidade com segurança. Com a Selic alta, que é a taxa básica de juros, a gente tem rentabilidade com segurança. Certo? A gente chegou a pegar títulos pré-fixados aí acima dos 17%. Tudo depende do momento, mas já aconteceu de fazer isso aí. É ruim a rentabilidade dessa, gente? Com segurança? Não necessariamente. Geralmente elas têm garantias. Esses títulos de renda fixa, geralmente. Consulte o seu assessor para te ajudar nisso aí. Entre em contato que a gente te ajuda, tá bom? Geralmente quem tem um perfil conservador tem uma concentração maior desses ativos na sua carteira. Por ter um perfil conservador. Por ter um retorno mais previsível e mais segurança. Porque quando eu falo em renda fixa, ela é um empréstimo. É como se estivesse emprestando dinheiro para um banco
E esse banco vai retornar para você um valor. Por exemplo, eu vou emprestar um dinheiro para a Lívia. Vou lhe emprestar 100 mil reais. Eu conheço Lívia, ela paga bem. E vou lhe cobrar aí 15% ao ano. Fechado? Fechado. Fez o acordo. Agora eu vou... Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Qual é o nome? Léo. Léo, não estou dizendo que é isso não. Mas Léo tem uma fama de mal pagador. Você é um caloteiro retado, Léo. Eu vou emprestar para um cara que tem a fama de caloteiro. O Léo não tem não, gente. Eu acabei de conhecer ele. Inclusive. Eu agradeço, inclusive. Ah, minha Maria, paga certo, né? Tá bom, isso é bom, isso é bom. Mas vamos supor que ele tenha uma fama de mal pagador. Léo, para ali eu cobrei 15. Para você vai ser 18, 17, porque o risco é maior. Rentabilidade no mercado financeiro está sempre ligado ao tempo que você tem disponibilidade de dinheiro investido e ao risco. É a questão da balança entre o risco e retorno. Exemplos de renda fixa, sempre lembrando que isso nunca é recomendação. Isso aqui a gente está ensinando. E aqui são exemplos de investimentos em renda fixa, mas você tem que avaliar o seu perfil, tem que avaliar os seus objetivos, uma série de coisas. Mas exemplos, Tesouro Direto, que eu já falei, CDB, LCI, LCA e em diante. Agora, vamos lá para o mundo da renda variável, que ela é bem fascinante. Conheço muita gente aí que, não estou dizendo que é errado ou certo, que quer fazer day trade. Isso vende demais na internet, gente. Treinamento de day trade que vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Não estou dizendo que nem está certo nem errado. Mas eu já vi gente perder muita grana com day trade. Lá no começo, quando eu comecei sem orientação, eu meti o louco mesmo. Eu cheguei a fazer day trade. Ganhei em um determinado dia 300 reais. Eu falei, olha, o negócio é bom. No outro dia eu ganhei um pouquinho a mais também. Só que teve um dia que eu fazia day trade com ações. Eu estava alavancado. Que é alavancado? Eu investi um dinheiro que eu não tenho. Em 300 mil reais em uma determinada ação. E o mercado virou. Rapaz, e agora? Matheus trabalha no mercado financeiro também, ele sabe muito bem como é isso. E eu falei assim, eu vou fazer um preço médio, botar mais 100 mil. E a ação caiu de novo. Eu falei, rapaz, esse negócio não tem fundo não. E daí eu botava mais 100. Chegou um momento que eu estava com 600 mil alavancado. Deus me livre se acontecesse aquilo, eu não tinha como pagar até hoje. Vendi, fiz o meu prejuízo de uns 2 mil reais no dia. Depois disso, eu segurei minha onda que não era minha. Porque eu me lembro como hoje eu passei foi mal naquele dia, por causa daquela determinada ação que virou o mercado. Então, renda variável, ela é mais arriscada. É claro, quando você estuda os fundamentos de uma empresa, você investe com mais segurança. O que são os fundamentos de uma empresa, Thiago? Você investiga quem é a empresa. Por exemplo, eu vou investigar quem é Léo, quem é Lívia. Pô, Léo é um cara que trabalha com... Vai o que, Léo? Me ajude. Eu atualmente estou tentando um projeto novo de venda de carro, uma página de veículos. Venda de veículos. Pega o telefone dele que quiser trocar de carro aí, viu? Vamos trabalhar, Léo. Se quiser mudar um carro para vender aí. Pronto, depois você paga minha comissão, viu? Não esqueça disso não. Nem relógio trabalha de graça. Brincadeira, Léo. Então eu investigo qual é a empresa de Léo. Se a empresa de Léo tem liquidez, se não tem, qual é o mercado dele, qual é o tipo de carro que ele vende. Se ele vende carros de alto padrão, se não. Isso é investigar os fundamentos de uma empresa. Isso reduz o risco. Geralmente tem uma maior rentabilidade. Com base em que você fala isso, Thiago? Existem vários estudos que apontam isso. Existem vários estudos, inclusive no mercado global, que quem investe em renda variável, no longo prazo, você tem um retorno maior. Só que tem um risco agregado também nisso aí. Por que tem um retorno melhor, Thiago? Renda variável, gente, é o mercado real. Quando você compra uma ação, você está se associando a uma determinada empresa. O açaí, por exemplo, o mercado aqui é aberto em bolsa. Quando você compra uma ação do açaí, você está investindo no açaí e acreditando no case dele, na proposta dele. Só que o açaí pode dar problema. Inclusive, o açaí teve um resultado muito aquém
ano passado. Sabe por quê? Eles fizeram estudos e descobriram que as pessoas estavam gastando mais no tigrinho do que com comida. A gente vai falar sobre se livrar das armadilhas, certo? Geralmente não tem tanta garantia, a não ser que você tenha uma estrutura futuro, que inclusive a gente faz isso aqui no escritório, a depender da pessoa. Para pessoas conservadoras, a gente recomenda que tenha um valor menor, porcentagem menor no portfólio dessa renda variável. Só que eu tenho clientes que são 100% renda variável. Mas é o perfil da pessoa, certo? Saiu? Beleza. Você vira sócio de uma empresa e exemplos de renda variável seriam ações, bitcoins e outras... Passo o slide, outros processos. Deu um bug aí. Pronto. E agora, deixa eu ver se eu passei um slide a mais. É bom, esses passarinhos são bonitinhos, né? Eu achei também. Deixa eu ver aqui. Entra de novo agora. Isso, apresenta. Vamos lá. Agora a gente vai falar da quarta fase. Não tá aparecendo na quarta fase. Mas vai aparecer. Em nome do Pai. Agora foi. Então a gente vai... Conecta e desconecta aqui. Só pra gente ver. Isso. É bom assim, eu gosto assim, sabia? Pegou a informação. É bom. Então, o próximo slide seria fugir das armadilhas financeiras. O que seriam as armadilhas financeiras, gente? Às vezes, a gente empolgado com uma determinada rentabilidade prometida, você acaba investindo em um determinado projeto e acredita que aquilo ali vai ser maravilhoso. Gente, no mercado financeiro, a gente não pode acreditar e garantir rentabilidade. Porque as coisas podem oscilar. Até a renda fixa, ela pode oscilar de acordo com a taxa básica de juros do país. Então, nunca prometa rentabilidade. Você vê alguém prometendo assim, você vai ter, com certeza, 5% ao mês. Fuja disso aí, porque é uma rentabilidade absurda. Por isso que eu falei que muita gente, às vezes, cai em golpes financeiros. É muito mais fácil cair em golpe financeiro do que investir de forma consciente. E aí, investir de forma consciente, você vai ter aí dependendo do perfil, 1%, 1,2% ao mês, mais ou menos isso aí, que a gente nunca garante rentabilidade. Então, se você vem prometendo 5% ao mês, desconfie que esse negócio está errado. Outro dia, um cliente muito querido falou comigo assim, Thiago, uma pessoa me ofereceu 5% ao mês. Eu falei, se fosse verdade, eu vendia tudo que eu tinha para colocar lá. É muito difícil você conseguir 5% ao mês, 6% ao mês. Até pode, mas é um negócio muito complicado, tem que estudar muito para isso. 4 erros que te mantêm no vermelho. Gastar mais do que ganha. Não controlar as finanças. Adiar investir. Comece a investir. E cair em promessa de dinheiro fácil, como essa que eu dei o exemplo. Alerta, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, é importante, eu vou até mandar depois a lista de transmissão, isso aqui, porque isso aqui é muito importante para te livrar de problemas financeiros, certo? Essas armadilhas, elas corroem o seu dinheiro. Eu tenho um amigo que perdeu uma grana dizendo que estava investindo em Bitcoin. Coitado do Bitcoin, ele estava investindo numa pirâmide. E não sabia e perdeu. Isso aí. E vamos agora para a fase final. Estratégia de vitória. Acredite no processo e tenha constância. Esse é um dos maiores corredores do mundo e ele treina todos os dias para correr os 100 metros. Então, investir é algo de longo prazo e você vai construir uma bola de neve positiva, tá bom? Então, acredite no processo e acredite no longo prazo. Você acha que ele começou a correr rápido assim do dia para a noite? Foi um processo. Então as pessoas às vezes entram no mercado financeiro e querem resultados absurdos e rápidos. Só que a coisa não é bem assim. Comece o quanto antes e tenha constância. Tem uma frase que é atribuída a Einstein, que
Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que o entende ganha e quem não entende paga. No caso, quem não paga, por exemplo, o cartão de crédito, a fatura toda, e está se arrombando aqui nos juros compostos. Mas aquele que investe com inteligência e constância, ele está usando os juros compostos a seu favor. Então, invista a longo prazo, acredite no processo. Comece quanto antes com o que você tem hoje e tenha constância. Às vezes é mais importante a constância do que o valor que você aplica no projeto de longo prazo. Reinvista e repita. Reinvista o que você está recebendo. Inclusive, tem uma cliente amiga muito querida, que a gente está nesse processo aqui, ó. Ela tá tendo uma rentabilidade muito boa, ela confiou no processo, a gente investiu. Inclusive, ela me ligou essa semana e falou: Thiago, eu queria saber o que são fundos imobiliários. Eu expliquei para ela direitinho o que era o fundo, o que não era. Falei: depende do seu perfil, vamos ver isso aí, você tem que estudar, a gente pode conversar mais. Só que a ideia surgiu depois, falou: vamos reinvestir o que você está ganhando aqui na renda fixa para você crescer lá na frente. Saiu de novo. Então, perfeito. Faça revisões periódicas dos seus investimentos. Tem gente que coloca o investimento lá e esquece, nem olha. Então, fazer essas revisões é muito importante. E evite decisões por emoção. Gente, é interessante como o mercado financeiro ele tem muito mais a ver com as emoções do que com conhecimento. Eu costumo dizer que ele é muito mais psicologia do que matemática ou física ou qualquer outra coisa, economia em si. A gente tem um comportamento, o efeito manada, né? Às vezes você está operando no mercado e vira alguma ação e você vê todo mundo vendendo ou todo mundo comprando e você não quer ser o último e você segue aquela manada. É o famoso onde o boi vai, a vaca vai atrás, ou é o contrário. Então, as pessoas vendem às vezes por emoção e tem um prejuízo grande por conta disso. Então evite comprar, vender, investir apenas baseado nas suas emoções. É como o Léo falou. Calcule. Vale mais a pena manter 2 pessoas ou sacrificar uma? Então não haja por emoção. E qual é o grande objetivo? Inclusive tem umas pessoas aqui que já vivem disso. Isso é fantástico. O nosso objetivo é a liberdade financeira. Tá parecendo árvore de Natal, um pisca-pisca retado. Mas tá valendo. O ideal é viver assim, ó. Como daqui a pouco vai aparecer a imagem de novo. Viver ali, na praia, viajando pro Caribe e vivendo de renda. Você vai investir para ter liberdade financeira. Essa é a grande sacada. O que é dinheiro para você? Não. É isso mesmo. Liberdade financeira. Concordo com você, plenamente. Vou pegar agora você. O que é liberdade financeira? Liberdade financeira é ter um dinheiro investido para na hora da sua liberdade você ter com o que usar. É mais ou menos isso. Tá certíssima, gente. Para mim, dinheiro é a liberdade de você escolher fazer o que você quer, quando você quer. E esses investimentos que você está construindo a longo prazo vão fazer você ter independência e não ficar esperando o próximo salário. Rapaz, passei muito por isso. Muitas vezes sobrava mês no meu salário. Eu falei: meu Deus, o salário não vem. Parece que esse mês tem 60 dias. Me ajude. E eu vendia o almoço para comprar a janta, fazer muita manobra. Tudo errado. E quando você tem independência financeira através dos seus investimentos, você não fica esperando o próximo salário. Você tem o poder de escolher. E isso é fantástico, gente. Engraçado, eu fui para alguns restaurantes e escolhia o prato pelo valor. Alguém já passou por isso aqui? Eu tive a oportunidade de viajar muito. Viajei mais de 25 países. Mas eu ficava brincando que almoçar. Eu viajava pelo SUS, gastando pouco.
Eu não tinha o direito de escolher, às vezes. Às vezes eu pegava, assim, numa viagem de 10 dias e falava, vou esperar 2 dias para dar uma gastada aí. Mas fora o resto, era até bom. Eu emagrecia pra caramba, viu? Porque era muita coisa. Um dia que eu levei 3 dias comendo só salada de fruta em Londres. Quando eu cheguei em Paris, já estava alto. Tive que comprar outra jaqueta. Já estava fino. Eu ainda postava aquela foto bonita no parque. Eu acho que tem até no Instagram, pessoal. Bonito no parque, naquela salada de fruta assim, ó. Mal sabe que era o que mais barato que tinha, porque viajar pagando em Libra é uma nota. Então, quando você tem dinheiro, você tem poder de escolha. E tem paz de espírito. Aqueles momentos que eu acordava, ficava olhando na janela ali, vendo as luzes, eu não tinha paz de espírito. Quando você tem uma educação financeira e você começa a investir hoje, como vocês vão começar amanhã, pode me ligar a partir das 10 horas que eu já começo a trabalhar, firme e forte. Se ligar antes, eu até atendo, viu? Mas o mercado abre 10 horas. Você vai ter paz de espírito. E agora vem dica de ouro que eu sempre digo. Diversifique, gente. A diversificação é uma grande questão que vai te fazer prosperar. Por exemplo, invista um pouquinho em renda fixa, mas bote também um pouquinho em renda variável. Se você gosta de renda variável, invista em ações de setores diferentes. Porque quando o mercado cair, a não ser que o mundo venha a acabar, algumas do seu portfólio ali vai ficar em alta. Na pandemia, quase tudo caiu. Mas quem tinha ações na área de saúde ganhou dinheiro. Enquanto uns choram, sempre tem alguém vendendo lenço, né? Então, diversifique. Voltando para a nutrição, realmente é uma pena não ter um nutricionista aqui. É muito mais saudável você comer um prato colorido, não é isso? É muito mais saudável você ter esse prato colorido, ele vai te trazer muito mais nutrientes. Então, diversifique. Tenha constância. Faça isso todos os meses. Não é não, meu multimilionário? Professor de oratória, foi meu professor, lhe agradeço. Depois você vai me dar nota, viu? Tá muito bem, cara. Que coisa boa. Aprendi com o melhor, gente. Vamos começar a investir com constância? Vamos nessa. Tô aqui pra entender isso. Pô, maravilha. Me liga amanhã também que já começa a marcar uma primeira reunião, viu? Pra você vai ser 8 horas da manhã, porque eu sei que você é um cara ocupado. Então, tenha constância e comece hoje, certo? Não siga o investimento da moda, que às vezes tem vários gurus na internet que inventam um investimento e você acaba investindo no investimento da moda, que não é nem o seu perfil, você acaba tendo problemas com isso aí. Foque na sua estratégia e nos seus objetivos. Sempre, gente, tenha os objetivos em mente. Quem é meu cliente aqui sabe que primeira reunião, eu chego e falo assim, qual é o seu objetivo? Inclusive a Elaine já participou de uma reunião comigo. Fala como é que foi. Eu até falei um pouquinho no início, né, gente? Que pra mim, meu dinheiro é aquele que eu costumava dizer assim, tava debaixo do colchão, porque tava na conta poupança, então praticamente é a mesma coisa. E quando eu conheci o Thiago, eu já tinha mudado, né, a minha mentalidade, eu sabia que eu precisava investir para justamente pensar mesmo a longo prazo, no futuro, porque a gente sabe que hoje as condições do país, né, não são as melhores. Então a gente já precisa pensar a longo prazo. E eu sei que muitas vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu quero dinheiro para ontem, eu quero dinheiro para logo. Mas a gente tem que ter essa consciência de pensar no futuro. Então, eu busquei, né, o Thiago e disse, Thiago, eu preciso justamente desse objetivo, eu quero algo para o futuro. Eu não penso em chegar ali e o dinheiro já tirar, né, de um dia para a noite, não. Eu quero algo mesmo pensando em aposentadoria. E aí a gente fez todo um trabalho. Não estou aqui dizendo assim, direcionando, mas é uma recomendação mesmo. Você pode ser com o Thiago, de repente, não é com o Thiago, eu quero outra pessoa, mas assim, o Thiago, ele me gerou essa confiança. Já conhecia outras pessoas, outros assessores, mas eu disse, não, o Thiago, ele me trouxe essa confiança, que eu acho que é a primeira coisa, você tem que confiar, principalmente quando se trata de dinheiro, você precisa confiar, precisa ter uma pessoa que traga, né, te gere ali transparência e a própria segurança. Então foi isso que eu encontrei, a gente traçou esse plano e hoje eu digo para vocês que quando eu olho, né, não tem 7 centavos, tem muito mais. Então, não só para os meus sonhos, mas como eu disse para vocês, para justamente a longo prazo.
Então, quando eu olho, eu digo, quando eu pego assim o celular, já acordo de manhã, já vendo, já brilhando os meus olhos. Então, eu digo, gente, vale a pena. Quem até hoje não mudou essa mentalidade, vire esse jogo, porque realmente faz todo sentido, tá? Essa é a realidade. Tenho um testemunho doctorado aqui do meu lado, mas tem outras pessoas que investem comigo. Se eu abrisse oportunidade, falaria a mesma coisa também. Vamos lá para a segunda dica de ouro e a mais importante. Eu acabo de escrever um livro que é O Jogo Começa Agora, Investindo de Forma Inteligente. Esse livro, ele foi gerado não só com conhecimento técnico, ele foi gerado com o meu processo. Como eu falei com vocês, gente, o meu processo, ele fez a minha virada financeira. E essa dica, eu ia dar um presente a vocês, mas eu tive um pequeno problema hoje no dia. Eu vou dar o presente, que é 2 dos meus livros para vocês que estão aqui. A gente vai acertar, era um sorteio, a gente vai ver como fazer aqui agora. E o livro é barato, não é caro. Mas ele é de um valor inestimável. São coisas diferentes você ter preço e valor. Preço é algo que você dá a um determinado objeto. Valor é o que aquilo ali representa. Então, ao ler esse livro, eu tenho certeza que você vai ter uma virada de chave na sua vida financeira. Sabe por quê? Assim como o cara lá do barco, eu aprendi de uma forma muito dolorosa aonde bater para a coisa virar. Eu aprendi aonde a gente deve aplicar força ou tirar força para garantir você um sucesso financeiro. Juntei isso tudo e coloquei nessa obra, que é O Jogo Começa Agora, Investindo de Forma Inteligente. Quem aqui não conhece nada do mercado financeiro, quem nunca investiu, se ler esse livro, eu tenho certeza que você vai sair melhor do que muita gente que estudou em faculdade, que fez uma série de coisas. Sabe por quê? Nesse livro tem muito mais do que conhecimento técnico. Tem a minha história, a minha expertise e a minha virada de chave. Tem a minha jornada aqui. Eu costumo dizer que ele é o meu bem precioso. Inclusive, um dos temas do nosso podcast vai ser sobre isso. André falou assim, e daí o livro? Eu falei, não é segredo. Ninguém sabe ainda. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é em conhecimento, gente. Conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Esse livro ele vai ser comercializado por R$ 69,90. Inclusive, a gente vai ter uma noite de autógrafos, possivelmente no final do mês ou no início de julho. A editora atrasou um pouco esse processo. Era para esse livro estar aqui hoje, porque o título da palestra é O Jogo Começa Agora a Investir de Forma Inteligente. Tudo que eu aprendi está aqui, ó, nesse meu processo. Toda a minha dor gerou isso aqui. E é o meu tesouro. Quem já viu a história da pérola? A pérola ela é formada quando entra um grão de areia na ostra e aquele grão de areia causa uma agressão para a ostra e ela libera uma toxina que vai criando a pérola. Aquele processo foi muito doloroso, gente. Você dever tanto, tendo um filho para criar, tendo um quanto pagar, foi muito difícil. Meu pai está aqui, ele sabe o quanto foi sofrido passar por isso. Só que ele gerou essa pérola que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, quem está aqui, ele vai ser vendido por R$ 37,29. Tiago, é um número cabalista? Não, não é. Eu calculei o quanto era de margem de lucro, o que eu poderia oferecer para vocês de melhor. Inclusive, o livro em si está por R$ 33,90, mas tem as taxas do Simpla, né? E se você bipar esse QR Code aqui agora, você vai ter acesso a comprar esse livro em primeira mão. Eu vou te entregar esse livro pessoalmente, autografado, e você vai participar da minha noite de autógrafos, que não vai ser com energético Bivolt, talvez até seja.
Vitor, me patrocine que a gente vai estar lá, né? Mas vai ser comemorado com um espumante e um belíssimo coquetel, porque essa aqui é a cereja do bolo, é a minha coroa, que foi muita luta para construir e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida. Eu deixei você comprar até 5. Por quê? Porque você pode presentear uma pessoa com esse livro, uma pessoa que você ama e quer que ela também transforme a sua vida financeira. Tiago, por que você está vendendo ele abaixo do valor? Não sei se vocês sabem, a proposta é fazer a noite de autógrafos na livraria Leitura do Shopping Iguatemi. Eles me ofereceram piano, me ofereceram lugar, me ofereceram uma série de coisas. Mas, gente, eles cobram 50% de tudo que você vender. Lívia é autora também, ela pode falar. É 50%. Eu prefiro vender para vocês aqui, num pré-lançamento, e te convidar, te entregar esse livro já autografado. Você vai adquirir o livro, vai me mandar um e-mail ou uma mensagem, todos vocês têm meu telefone, eu acredito, que a gente conversou na lista de transmissão, e eu já vou te entregar o livro autografado. E você vai estar ajudando também outras pessoas, dando ele de presente. E depois que você lê esse livro todo, eu vou querer um testemunho de vocês. Esse livro não é uma simples leitura. Ele tem uma lista de exercícios após cada capítulo. Que é o que eu observo. Às vezes você lê um livro, mas não aplica. Esse livro você vai aplicar. Após cada capítulo você vai responder aquelas perguntas e aquilo vai te direcionando. Esse livro ele foi feito para ser uma jornada. Você vai caminhar até alcançar, sair daquele ponto A para o ponto B, ok? E fala sobre o que o livro, Thiago? Fala sobre mentalidade financeira, fala sobre o impacto das crenças limitantes nas finanças, introdução à educação financeira, consumo consciente, faz sentido? O mundo dos investimentos, tipos de ativos, você vai ver sobre ações, você vai ver sobre fundos imobiliários, você vai ver quem gosta de investir em imóveis também, uma série de coisas, tá bom? A relação risco e retorno, que a gente começou a conversar um pouquinho aqui. A gente fala também da importância da diversificação. Esse capítulo é muito importante, eu descrevo ele, porque diversificar é extremamente importante. Construir uma carteira de investimentos. Isso vai estar aqui o primeiro passo para construir. Eu acho que alguém quer que volte, se quiser me pagar de novo, eu vou mandar também no grupo de vocês o link, e vocês vão poder adquirir também, caso não estejam conseguindo ler o QR Code, tá certo? Mas voltando, a importância da diversificação, construindo uma carteira de investimentos, estratégia de investimentos de longo prazo, que é o que faz o grande sentido da coisa. Erros comuns de iniciantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a transformação financeira e a construção do seu futuro. Vou estar passando também um link no grupo, para quem não conseguiu bipar. E vamos caminhar agora para o encerramento. O jogo está em suas mãos. Comece pequeno, mas comece agora. É mais importante ter esse primeiro passo. Foque em consistência. Não busque perfeição. Você é o protagonista da sua jornada financeira, como a Elaine fala muito bem. Quem vai transformar a sua vida financeira é você. Eu posso falar aqui, gente, a noite toda, amanhã o dia inteiro. Se você não tomar uma decisão, a coisa não vai. Então, dê o primeiro passo e aceite o protagonismo. E acredite no jogo do processo. Não queira mudar sua vida do dia para a noite. Mude 1% todos os dias. 1% por mês. A gente falou sobre mentalidade. Falou. A gente falou sobre organização financeira. A gente falou sobre como fugir das armadilhas. Vocês vão jogar tigrinho? Não vão, né? Pirâmide também não.
Estratégia final da vitória, foi diversificação, foi uma série de coisas, e agora é o encerramento. Eu gostaria de agradecer, gente, a todos vocês. Quero botar uma foto dos meus colaboradores, de pessoas que fizeram uma parceria comigo. Eu não teria como fazer esse treinamento sozinho. Eu tive muita gente que me ajudou, muita gente que acreditou no projeto, muita gente que torceu por mim. Muitos estão aqui, outros não puderam estar por algum problema. E eu gostaria de agradecer muito a vocês que estão aqui e a todos os meus parceiros, porque eu acredito muito na gratidão. Quero agradecer também ao Ápice Investimentos, que acreditou no meu projeto, acreditou em um biomédico. Quantos aqui, se tivesse um escritório de investimentos, daria emprego ou abrir a sociedade, na verdade, quem tinha sócio, para um assessor de investimentos? Um biomédico trabalhar com assessor de investimentos. Eles acreditaram no meu projeto, abriram a possibilidade de ser sócio. E essas são as 3 fundadoras, são conhecidas como as meninas do Ápice. Tudo começou com elas. Hoje nós somos o 2º maior escritório de investimentos no Nordeste. A gente tem mais de 4 bilhões em custódia e nós estamos entre os 20 melhores escritórios de investimentos com qualidade de alocação. Então eu agradeço muito a toda a equipe do Ápice. Agradeço as meninas do Ápice, Poliana, Helena e Fernanda, porque através delas a gente está transformando a vida de muita gente. Gratidão imensa a vocês. Eu estou à disposição. Abri meu coração, contei realmente a minha história, que não é algo fácil. Eu, por muito tempo, não contei essa história porque ainda estava meio mexido, mas uma pessoa que me mentora falou assim: Thiago, você já pensou quantas pessoas você vai transformar contando essa história? E isso foi uma virada de chave da minha vida. E nosso treinamento é esse. O jogo começa agora. Vamos começar a investir com inteligência. E contem comigo. E eu queria fazer uma dinâmica agora com vocês. Abracem pelo menos aí 2 pessoas. E muito obrigado pela audiência. Obrigado pela participação. Obrigado, gente. Eu quero dar um abraço em vocês também. Eu quero dar um abraço em vocês. Comenta aí comigo. Bora, um abraço? Valeu, Thiagão. Depois... Valeu, meu velho. Tá bom, tá? Prazer, velho. Obrigado por você. Deixa eu dar um abraço rápido, que eu tenho que buscar meu filho. Obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo. Bora fazer essa live aí. Quer o meu microfone?